Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Fábio, vamos para mais uma aula de história. E o nosso tema hoje é o feudalismo. Vou apresentar aqui a primeira parte do conteúdo, tá certo? E a gente vai gravar um vídeo posteriormente para poder gravar essa segunda parte aí, tá? Hoje falar um pouquinho mais da questão da estruturação do conteúdo. Então, vamos colocar assim, feudalismo. Feudalismo, teoricamente, né, começa na Idade Média. Muita gente fala da 1000 anos, né, muito identificado com a Idade Média, mas o feudalismo avançou muito na história, né? O feudalismo, ele sobreviveu muito além da Idade Média. Para dar uma ideia, a Rússia, às vésperas da Revolução Russa, ainda tinha muito de feudalismo lá dentro. A França, na Revolução Francesa, idem. Então, essa coisa de feudalismo está abraçar a Idade Média apenas é uma lenda, não é? O feudalismo se mistura, convive num certo ponto aí com o capitalismo posteriormente aí, né? Mas a questão do feudalismo propriamente em si, vamos dizer o seguinte, que havia, e vamos retratar aqui a Idade Média, um poder local na mão dos nobres, no caso aqui os senhores feudais, e um poder universal na mão da igreja. Então, a igreja com aquele poder amplo e os nobres com o poder local, tá? A economia era baseada no seguinte: quem tem terra tem riqueza, tá? Então, naquele tempo, até devido às invasões bárbaras, que também ajudaram muito na formação do feudalismo, tá? Naquele tempo, você estar numa terra, zona rural, com um castelo de proteção, com um senhor feudal do teu lado, com uma nobreza guerreira junto, era legal, tá? Então, o comércio, a atividade comercial, era uma atividade que, eu não vou dizer inexistente, mas vou dizer muito enfraquecida, na época aí. Então, havia um comércio, mas um comércio muito irregular, um comércio muito fragilizado, vamos assim dizer, quase que inexistente. E cidade é uma coisa também que perdeu força. As cidades se encolheram muito, pouca gente morava na cidade, inclusive as. Então, na propriedade feudal, o que tinha de interessante, de bacana ali, era o castelo, tá? E o castelo, no caso ali, ele servia ali como proteção, como vocês estão vendo aí, né? Agora, a propriedade feudal, né, era dividido em três partes, né? Você tinha o domínio senhorial, você tinha a terra servil e você tinha as terras incomuns. Então, vou colocar aqui, ó, mais ou menos onde está sendo colocado aqui. Isso aqui era parte do domínio senhorial ou do manso senhorial. É onde ficava o castelo com as terras de uso exclusivo do senhor. Mas vamos dizer, tudo isso aqui era do senhor feudal. Esse lote aqui, o feudo senhorial, era a terra que o senhor feudal utilizava como dele, especificamente, tá? Agora, a questão é o seguinte, né? Quem plantava, quem arava, quem colhia, quem cuidava da terra não era o senhor feudal. Não era ele que ia pegar as suas mãos e colocar na enxada e trabalhar. Quem fazia isso, quem que era? Era o servo, era o camponês, tá? Então, o camponês que vivia no feudo servil, tá? Então, tudo isso é do senhor feudal, mas essa terra aqui era uma terra do camponês, do servo. Então, a gente chama de terra servil, manso servil, pode ser utilizado os dois nomes aqui. Então, você tinha vários lotes, e esses lotes arrendados aos servos, que, quer dizer, como troca por viver nessas terras que não eram deles, faziam o quê? Trabalhavam em benefício do senhor feudal, pagavam alguns impostos ao senhor feudal. E isso a gente vai estar conversando com vocês daqui a pouquinho. E aí você tinha o feudo comunal, ou o manso comunal,
que era composto por bosques, pastos, tá? Usados tanto pelo senhor como pelo servo. Então, era vamos assim colocar, um uso em comum. Só que a caçada, por exemplo, era privilégio apenas do senhor feudal. Mas as árvores, a lenha, essa coisa tudo que dava para extrair daqui, podia ser utilizado pelos dois. A gente tem também aqui a questão de você produzir, então a terra. Então não se tinha uma tecnologia, não se tinha nada muito elaborado no cultivo da terra. Então a melhor forma de você preservar a terra era você fazer aquele sistema de rodízio, onde sempre uma parte da produção ia estar com a terra descansando. Por exemplo, poderia fazer 3 campos na área de plantação: campo 1, campo 2, campo 3, né? Então vamos lá, campo 1, primeiro ano eu planto cevada, no segundo ano eu repouso a terra, no terceiro ano eu vou plantar trigo. O campo 2, enquanto um planta cevada, lá eu planto trigo. Enquanto no segundo ano a terra do campo 1 está repousando, lá eu planto cevada. E no terceiro ano, enquanto o campo 1 está com trigo, essa terra que já plantou trigo e cevada está repousando. O campo 3 ele começa em repouso, 1 e 2 plantando cevada e trigo. No segundo ano, trigo, o 2 cevada, o primeiro repousando. E no ano 3 eu planto cevada, no 1 trigo, no 2 repousando. Percebe que sempre você tem uma parte do campo repousando. E a cevada e o trigo, elas vão se revezando nos outros campos aí, tá? Basicamente é isso daí, né? A mão de obra utilizada na época era a servidão, uso da terra pelo camponês, tá? É o camponês que trabalhava, ele era preso à terra, ele pertencia à terra, vamos assim dizer, e eles tinham as obrigações deles para com o senhor feudal, que era o proprietário, que era o cara que cuidava lá. Entre as obrigações que o camponês tinha, o servo tinha, então você tinha a corveia, que era o trabalho obrigatório, correto? Você tinha a talha, que era a entrega de parte da produção em troca de produção militar. Então, a corveia, eu tenho que trabalhar nas terras do senhor feudal, vamos embora. Vamos lá, eu trabalho para ele, uma forma de imposto que eu estou pagando. A talha, tudo que eu produzo no manso servil, uma parte eu obrigatoriamente tenho que dar para o senhor feudal. Se eu colhi 50 sacos de trigo, então vamos lá, 10 sacas é para o senhor feudal, 8 sacas é para ele, é tudo um combinado que tem aí. E você tinha as banalidades, onde parte da produção, tá, entregue, era utilizado em troca de uso de equipamentos que só o senhor feudal tinha, como o moinho e o forno. E mesmo assim, se eu usei o forno, parte do que eu produzi no forno, os pães que eu assei no forno, parte eu tenho que passar para o senhor feudal, tá? Essa sociedade feudal, ela era de uma alta espiritualidade, tá? Um constante embate entre forças do bem e forças do mal, mais ou menos assim. Isso dividia muito aquela sociedade, aquele Deus que existia, era um Deus que punia, aquela coisa toda. E a igreja utilizava muito essa autoridade, se aproveitando um pouco disso também. Havia muito casos de lepra naquele momento, e a pessoa leprosa se associava à doença, ao pecado. Quer dizer, Deus está punindo, olha o Deus que pune, tá? A mulher, ela não era vista assim de uma forma muito legal. A associação da mulher era associação com o pecado. As mulheres eram as Evas do momento, então elas tinham toda a questão do pecado, todas eram suspeitas. Cabia ao homem cuidar bem da mulher, e a mulher tinha que cumprir o seu papel social. Então, cuidar dos filhos, tal, aquela coisa toda, né? Produzir alguma coisinha ali no feudo, mas tinha suas obrigações ali, tá? E o Deus, gente, era um Deus único, é o Deus da Igreja Católica, que era a igreja que prevalecia, então, é um Deus monoteísta. E assim como você tem Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, a sociedade também é dividida em 3 grupos, tá? O clero, a nobreza e os camponeses, os servos, vamos colocar assim, mais ou menos parecido com o que a gente vai ver lá na frente com a Revolução Francesa, primeiro, segundo e terceiro estado, tá? É mais ou menos próximo.
Então, o clero, tá? Você tinha a igreja, vamos colocar assim, responsabilidade da igreja era a salvação. A nobreza, você tinha os nobres, os proprietários das terras, seus familiares, cujo poder, cuja função, vamos colocar assim, era proteger a sociedade, era guerrear. E você tinha os camponeses, ou servos, cuja produção era trabalhar, produzir alimentos, tá? E como é que era essa sociedade? Ela era estamental. O que eu quero dizer com isso? A mobilidade social era basicamente quase que inexistente, tá? Então, havia mobilidade muito raro, tá? Às vezes o senhor, filho do senhor feudal, filho número dois, ia para a igreja, tá? É uma mudança de estamento, mas era uma exceção. A maioria, gente, nasceu, viveu e morreu no estamento a que pertencia. E, acima de tudo, você tinha o rei, mas o rei, gente, com poder extremamente enfraquecido. Nessa época, o rei, basicamente, não tinha poder. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula, tá? Eu espero que você tenha gostado e a gente continua depois com a parte 2. Beleza, gente? Um grande beijo a todos, que Deus nos abençoe e vamos vencer essa briga aí contra o coronavírus. Que assim seja. Um super abraço, professor Fábio.